João Fonseca tem uma atuação espetacular contra uma lenda aí, podemos dizer, um tenista histórico que é o Kei Nishikori, ex-número 4 do mundo. Atuação impecável do João Fonseca, talvez uma das melhores no ano até aqui, e a gente vai passar todos os detalhes desse jogo e já da grande final, né? João Fonseca está na grande final do Challenger de Phoenix 175. Tá voando no ranking aí, e se for campeão hoje, chega à posição de número 60 no ranking. Lembrando que a posição histórica e a maior, na verdade, da carreira do João foi 68, então ele já garantiu pelo menos a melhor posição aí de sua carreira, pelo menos 64 ou 65 mesmo com o vice-campeonato. Então o João Fonseca, né, a gente fez um vídeo aí atrás na análise do torneio, vou até deixar um cardzinho aqui, depois dá uma olhadinha nos comentários, muita gente pessimista depois da derrota do João na primeira rodada, falando que ele não iria avançar, que não iria chegar e tal, e está na final e pode ser campeão sim do Challenger de Phoenix, e é um fenômeno sim, não é botar pressão no moleque e dizer que ele é fora da curva. E vamos direto aos números aí do jogo contra o Nishikori, para vocês verem como a atuação do João foi perfeita. Para mim, no ano, né, mesmo ele tendo ganho do Rublev, né, que é o número 9 do mundo, em termos de consistência, em termos de inteligência tática, essa foi a melhor atuação do João. E você vê pelos números, ele teve ali o serve rating de 315, que hoje seria aí o melhor da ATP, se considerando todos os jogadores, e teve um return rating de 182, que também seria o melhor da ATP. Então se você pegar todos os jogadores em média do tour inteiro da ATP, e o João Fonseca, esses números dele ficariam à frente de todos esses jogadores. Pra você ver como ele foi impecável contra o Nishikori, que não é um tenista qualquer, mesmo com seus 35 anos, mesmo ainda, né, tendo uma carreira dificultada pelas lesões, ele ainda é um tenista muito competente, tanto é que eliminou o cabeça 2, o Flávio Cobolli, que é um jovem italiano, aí um prospecto interessante da Itália, e o Nishikori é um jogador muito inteligente, variação, a gente falou aqui, né, que ele tem um forehand muito bom, mas o grande forte dele é a variação de jogo, e ele realmente não conseguiu jogar com o João. O João fez 7 aces contra nenhum do Nishikori, colocou a porcentagem de serviço ali, de primeiro serviço, também entre 65 e 70, que é o que a gente fala que é a média boa do João, mas o mais impressionante foi que ele não teve breakpoints contra. O Nishikori não conseguiu ameaçar em nenhum game o saque do João Fonseca, que quebrou o japonês 3 vezes, então ele teve 5 chances e quebrou 3. Pontos de retorno de segundo serviço, 43% do João, fica mais ou menos ali dentro da média, só que o Nishikori 29%, também não conseguiu jogar no segundo serviço do João, atuação impecável aí do João Fonseca, não tem nem o que falar. E quando a gente fala em final, né, que a gente vai começar agora a fazer o nosso pré-jogo contra o Bublik, Alexander Bublik é o russo barra cazaque, né? Ele é nascido na Rússia, mas joga pelo Cazaquistão. É uma final interessante, por diversos pontos de vista, mas antes de falar das características do Bublik, eu vou colocar um vídeo aqui que mostra bem quem é Alexander Bublik, pra gente ter noção aí do que espera pelo João Fonseca aí. Vamos colocar o vídeo aí pra vocês. Esse foi um jogo dele contra o Aliassime. Ele termina dando saque por baixo. O jogo tava no tie-break do primeiro set, 6-6, Bublik no saque. E aí, após a troca de pontos e o smash do Bublik, o Félix Aliassime, ele reclamou de uma interferência, né? O Bublik praticamente tinha ganho ponto, só que quando ele faz o smash, a criança ali, o pegador de bola que tá atrás ali, ele se confunde e ele vai pegar a bola, repara que ele vai até a bola, né? E aí o Aliassime reclama, fala, teve interferência, isso não pode e tal, e pediu ali a revisão das imagens. E aí a juíza mandou voltar. Quando ela mandou voltar, o Bublik ficou pé da vida, né? E aí ele foi e na sequência deu um saque por baixo e falou pro Aliassime, olha lá, manda voltar lá. Sensacional, aí depois ele acaba até perdendo o tie-break ali, os dois acabam se provocando, mas é muito engraçado porque num ponto, na volta do ponto, em vez dele jogar sério, ele foi e deu um saque por baixo. Esse é o Alexander Bublik, esse jogo em questão aí, que foi cercado de polêmica, né? Ele acabou perdendo pro Aliassime, mas ficou marcado esse lance aí dele, vou até colocar de novo aqui rapidamente, ó, que foi esse saque por baixo, né, olha lá. O Aliassime nem se mexeu, e aí ele falou pro Aliassime, vai lá e olha, pede pra olhar de novo. Ele é esse jogador polêmico, é o showman. Pra alguns é um showman, pra outros é um palhaço. Depende do ponto de vista. Eu acho que pro tênis é importante você ter jogadores assim, como o Nick Kyrgios também, é um outro que tem esse estilo de jogo. E quando a gente olha a carreira do Bublik, ele é um cara bem competente,
né? Eu vou colocar aqui os números dele, mas antes eu vou pedir para vocês, só deixa o like aí, pessoal, se inscreva no canal se gosta do nosso conteúdo, que é muito importante pra gente. E vamos analisar aí quem é Alexander Bublik, destro, backhand de duas mãos, 27 anos de idade, um tenista muito alto, 1,96, com 4 títulos ATP, então ele é um cara competentíssimo aí, né? Tem muitas finais, tanto de Challenger quanto ATP, e hoje um tenista ter 4 títulos ATP não é para qualquer um, né? Então ele é um cara que joga, é aquele jogador mais de quadra rápida, né? Eu tô até abrindo aqui pra gente ver quais são as finais dele em ATP. Ele é aquele cara de quadra rápida, é aquele cara de saque, né? O ponto forte dele é o saque, estilo de jogo ofensivo. Só que ele não vive só de saque, né? É óbvio, ele não gosta muito de trocação, de ficar trocando a bola lá no fundo de quadra, paciência. Ele é um cara que gosta de saque e primeira bola, saque e primeira bola. Ele é mais ou menos esse estilo de jogador. Só que ele também tem muita qualidade. Quando a gente falou no jogo anterior contra o Hugo Gaston, nas quartas de final, que era um tenista habilidoso, mas que faltava potência, o Bublik já não, ele já é um tenista habilidoso, mas que tem potência, tem um saque muito forte, e eu acho que o jogo hoje, a dificuldade do jogo, ela vai se passar pela qualidade do saque do casaque. Se ele tiver um saque muito encaixadinho hoje, o jogo fica muito difícil para o João. Na troca de bola, obviamente, o João é bem superior a ele. Os títulos que ele fez agora uma final em Dubai, há um ano atrás, em fevereiro de 24, contra o Gumbert, acabou perdendo. E os títulos dele, ele tem um título em 24 em Montpellier, piso duro, contra o Borna Coric. Tem um título na Antwerp em 23, piso duro, contra o Arthur Fils. E tem um título na grama de Halle, na Alemanha, em 23 também, contra o Andrei Rublev. O quarto título dele também foi em Montpellier contra o Zverev. Então ele é bicampeão de Montpellier, ganhando do Zverev. Então assim, ele é um cara que já foi 17 do mundo, é um cara que passou várias semanas ali no top 20. É um baita jogador quando tá focado. Esse acho que o grande problema ali, o grande furo no jogo do Bublik é exatamente o cara levar a sério, a seriedade. Às vezes ele sai, dá umas viajadas, começa a errar e aí o jogo vai embora. Mas acredito que hoje, numa final, ele vai querer jogar a sério com certeza. E quando a gente analisa aí as últimas 52 semanas dele, você vê que no piso duro foi o pior desempenho dele. Aliás, o desempenho dele nas últimas 52 semanas talvez tenha sido o pior da carreira dele. Né? Ele teve ali o seu ápice em 24, mas ali do meio para o final de 24 e 25, até agora ele não quis jogar tênis, essa que é a verdade. Então são 7 vitórias, 17 derrotas no piso duro, no saibro 5 vitórias, 6 derrotas, na grama 4 vitórias, 4 derrotas. E aí, quando ele pega tenistas bem ranqueados, ele vai muito mal. Contra top 10, 2 derrotas, isso considerando o último ano, tá, pessoal? Contra top 20, 1 vitória e 7 derrotas. Contra top 50, essa vitória dele ontem contra o Nuno Borges, ela foi a segunda vitória em 18 jogos contra top 50. Ele só tinha ganho uma, antes que foi do Ben Shelton. Então 16 derrotas. E contra top 100, também 10 vitórias, 23 derrotas, também um desempenho muito ruim, o que dá um total a ele de 16 vitórias e 27 derrotas. Então ele é um tenista que vem em uma fase, mas que encaixou uma semana fenomenal aí em Phoenix e com certeza absoluta vai jogar na seriedade total. Então acho que o jogo, a chave do jogo para a vitória do João é ser aquele João parecido com o que foi com o Nishikori, ou seja, não precisa ir para a linha o tempo todo, buscar o winner o tempo todo, porque o Bublik não gosta da troca de bola. Então se você, né, jogar com um pouco mais de margem, com bolas mais de segurança, óbvio, profundas, pesadas, mas não tanto indo tanto para a linha, acredito que esse seja o caminho. E o Bublik é muito mal na recepção, então se o João estiver sacando bem, dificilmente ele vai ser quebrado, e aí ele tem que tentar encaixar um game bom, 2 games bons para quebrar o saque do casaque. Acredito que o João é bem favorito, aí cerca de 70% de favoritismo, e o João pode conquistar aí mais um título na sua carreira. Challenger é verdade, mas é um Challenger pesado, certo? Então final hoje às 18 horas, horário do Brasil, transmissão Sport TV 3 ou Challenger TV, e vamos torcer aí pro João conquistar esse título para chegar forte em Miami, certo, pessoal? Pedir aí para vocês, né, mais uma vez, deixar a inscrição, deixar o like, para nós é muito importante. Estamos fazendo um trabalho aí pro torcedor, pro fã de tênis, e tenho certeza que a gente tem muito para entregar ainda para vocês e precisamos muito da ajuda de vocês nesse momento, certo? Então nos vemos amanhã aí no pós-jogo e quem sabe com o título do João Fonseca. Um abraço e até o próximo vídeo. We've been living in sin so long, all the feels are gone.
stopped me on the street last night. Said everything's alright.